Você já ouviu falar que a pílula anticoncepcional pode causar câncer? Ou que reduz o risco de câncer? Tem preocupação com o uso contínuo desse medicamento e não sabe se pode haver algum risco? É super natural que se tenha essas preocupações, né? Considerando que cerca de 10% da população feminina em idade fértil faz uso regular da pílula. Nesse vídeo, eu vou explicar o que os estudos científicos das últimas décadas dizem sobre a relação entre os contraceptivos hormonais e a incidência de tumores malignos. A pílula anticoncepcional é um método contraceptivo extremamente eficaz, com uma taxa de sucesso que pode chegar até 99,9% se for tomada de forma correta, sendo por isso mesmo um dos métodos anticoncepcionais mais populares em todo o mundo. Entretanto, desde o início da década de 60, quando ela começou a ser comercializada, tanto a comunidade científica quanto a população se preocupam em saber se existe alguma relação direta entre o uso da pílula anticoncepcional e casos de câncer, principalmente aqueles que têm íntima relação com os hormônios femininos, como o câncer de mama, o câncer de ovário ou o câncer de útero. Mas antes da gente entrar nesse assunto, é preciso esclarecer que existem dois tipos de pílula anticoncepcional de acordo com a sua composição hormonal. Existem aquelas que têm estrogênio e progesterona na sua composição, que são chamadas de pílulas combinadas, e aquelas que só têm progesterona, também são conhecidas como mini pílula. E por que isso é importante? Porque a maioria dos efeitos adversos graves associados ao uso da pílula anticoncepcional está relacionada à presença do estrogênio. Nos primeiros anos de existência da pílula, a dose de estrogênio era altíssima, chegando a 150 microgramas, e foi sendo reduzida progressivamente até atingir os 10 a 20 microgramas dos dias atuais. Sendo assim, é natural que existissem mais efeitos colaterais documentados em estudos naquela época, além do risco elevado de câncer de mama e de colo uterino. Mas e agora? Quais são as evidências que a gente dispõe atualmente sobre o risco de câncer em mulheres que fazem uso regular da pílula anticoncepcional combinada? Vamos falar sobre os 6 tipos de câncer muito comumente diagnosticados em mulheres e sua relação com o uso de anticoncepcionais. 1. Câncer de mama. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum nas mulheres. Os estudos que tentaram avaliar a relação entre o câncer de mama e o uso de anticoncepcionais orais não são totalmente concordantes. Vários estudos epidemiológicos não mostraram nenhuma relação entre o aumento do risco de câncer de mama e o uso da pílula anticoncepcional. Mas alguns evidenciaram sim um ligeiro aumento do risco, que, entretanto, é temporário, limitado ao período do uso da pílula ou pouco tempo depois da sua interrupção. Sendo assim, não deve ser recomendado o uso de contraceptivos orais a mulheres que têm um diagnóstico de câncer de mama recente ou prévio. 2. Câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais comum nas mulheres. O uso da pílula anticoncepcional está aparentemente associado a um aumento do risco de câncer de colo de útero, especialmente em mulheres portadoras de HPV. Só que esse risco é relacionado ao período do uso da pílula e vai reduzindo depois que a mulher para de tomar, atingindo em um período de 10 anos o risco igual ao da população que nunca utilizou a pílula. Agora, é importante lembrar que o pico de incidência do câncer de colo de útero é em torno dos 50 anos de idade, o que significa que se uma mulher toma anticoncepcional, por exemplo, entre os 20 e 30 anos de idade, mesmo que haja um aumento do risco durante esse período, a incidência do câncer de colo de útero vai continuar sendo muito baixa por causa da idade dela. E quando chegar na fase de maior risco, já terão passado 10 anos da interrupção do uso da pílula, trazendo o risco para o mesmo nível da população geral. 3. Câncer de endométrio. Endométrio é o nome que se dá ao tecido que reveste a parte interna do útero. O câncer de endométrio é o câncer mais comum do aparelho reprodutor feminino nos países desenvolvidos
e o pico de incidência é geralmente entre os 60 e os 70 anos de idade. Vários estudos já demonstraram que o uso da pílula anticoncepcional ajuda a reduzir a incidência do câncer do endométrio em até 50% e que quanto maior tiver sido o tempo de uso dos contraceptivos orais, menor é o risco de desenvolvimento de câncer endometrial. E o mais impressionante é que o efeito protetor permanece por mais de 30 anos após a interrupção da pílula. Câncer de ovário. O câncer de ovário é o 7º tipo de câncer mais comum nas mulheres, mas é o mais mortal, porque, ao contrário do câncer de endométrio, que costuma ser diagnosticado numa fase precoce, o câncer de ovário geralmente é diagnosticado quando já está mais avançado, porque os sintomas demoram mais para aparecer. Assim como ocorre no câncer de endométrio, o uso de anticoncepcionais hormonais também ajuda a reduzir o risco de câncer do ovário. Estudos mostram que a cada 5 anos do uso da pílula, a incidência de câncer de ovário reduz em 20%, e esse efeito protetor permanece por mais de 30 anos após a suspensão da pílula. 5. Câncer coloretal. O câncer de cólon é um tipo de câncer de intestino e o segundo mais diagnosticado em mulheres no mundo todo. Vários estudos realizados em mulheres de diferentes faixas etárias apontam para a redução do risco desse tipo de doença naquelas que utilizaram um contraceptivo oral combinado. 6. Câncer de fígado. O uso de anticoncepcionais hormonais está claramente ligado a um maior risco de adenoma hepático, que é um tumor benigno do fígado com risco de transformação para câncer menor do que 10%. Esse risco tem vindo a cair ao longo dos anos, conforme os níveis de estrogênio das pílulas vêm sendo progressivamente reduzidos. Em relação ao câncer de fígado, não há, no momento, evidências de que o uso da pílula anticoncepcional esteja relacionado com o aumento da sua incidência. É importante lembrar que cada caso é único e que, para a avaliação adequada do risco de cada um, vários fatores individuais devem ser levados em conta. Então, por isso, a gente recomenda que você converse com seu médico para esclarecer quais são os seus riscos ao tomar a pílula anticoncepcional combinada. Se você quiser saber mais sobre esse tema ou sobre outros assuntos relacionados ao uso de anticoncepcionais, acesse os links que estão na descrição desse vídeo. Até a próxima!